I think I take myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Ora, sejam então bem-vindos a Este País Não É Para Jovens, um passeio semanal à opinião jovem. Esta semana acusada de não existir. Claro que só podia ser no primeiro dia de abril, não é? Já é este dia que já é conhecido por o dia dos advogados, dos pescadores, dos caçadores, dos políticos e outros mentirosos, não é? Portanto, e nesse dia lembraram-se de dizer que os jovens, afinal, também não têm opinião, mas é tudo mentira, claro. Bem-vindos novamente, Carlos Miranda, da JST de Amarante, Pedro Ribeiro, da JS de Amarante, e a Sara Machado, da Juventude Popular de Amarante, os jovens que comigo começaram esta aventura. Tenho que confessar que senti um bocadinho de saudades vossas, foi só um bocadinho, mas não posso dizer que tenha sido maltratado pelos jovens de Parafiel, até, muito pelo contrário. Vamos avançar para os temas da semana, mesmo que eles sejam assim arrancados a ferros. Avançamos então para os assuntos ou acontecimentos que os jovens de Amarante trazem esta semana. E começamos com o Carlos, é o Carlos que abre as hostilidades, e começamos com uma cena caseira. O Carlos traz um artigo de opinião do Presidente da Câmara de Amarante, Dr. Luís Gaspar, sobre o Plano de Recuperação e Resiliência. Carlos, partilhas o receio de que o sucesso do plano está ameaçado pela máquina burocrática do Estado? Eu acho que essa é uma questão absolutamente premente e é um risco real na execução do PRR. Nós temos naturalmente expectativas sobre este plano, até pelo montante elevado do envelope financeiro associado. Estaremos a falar de valores que entre subvenções e empréstimos ascendem a 16 mil milhões de euros, portanto seriam essenciais e que serão para investir até 2026 e, portanto, absolutamente essenciais para realmente conseguirmos a saída da crise pandémica. E é verdade que o nosso Primeiro-Ministro garante-nos que nenhuma região do país vai ficar de fora, mas o que é certo é que já se veio ouvindo muitos autarcas e comunidades intermunicipais a afirmar que os milhões da chamada bazuca europeia vão para os mesmos de sempre, ou seja, para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e desse ponto de vista, se realmente for assim, não se vai conseguir melhorar a coesão territorial e também social do nosso país. E eu, sinceramente, acho que estes receios que vejo muitos autarcas realmente manifestarem, nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal de Amarante, o Dr. José Luís Gaspar, que o fez, parece-me que tem razão de ser até por aquilo que tem sido realmente a governação do Partido Socialista, em que, do meu ponto de vista, se tem verificado que nos últimos anos, atentando de forma clara à atuação do Governo, que se percebe que o foco é Lisboa, que tudo tem de ser decidido no Terreiro do Paço e que se sabota constantemente o princípio da descentralização e da coesão territorial. Eu considero que este Governo realmente tem como assento tónico o centralismo que discrimina portugueses, que maltrata regiões e que divide os portugueses e que não lhes dá a possibilidade de realmente resolverem os seus problemas sem estarem sujeitos aos burocratas governamentais de Lisboa. Esse é um problema real do nosso país. E indo também aqui de forma muito clara ao artigo de opinião do Presidente da Câmara de Amarante, nós temos que lembrar, por exemplo, não é referido no artigo ele refere muito bem, termina com a questão da linha do Tâmega, que não aparece em nenhum realmente como investimento, que quando deveria ser um investimento prioritário não aparece, é uma crítica que realmente o Dr. José Luís Gaspar faz, e faz bem, é realmente lamentável que se continue a esquecer isto, mas eu, por exemplo, acrescentaria um outro exemplo daquilo que tem sido a governação, que é a questão do Hospital de Amarante, que continua sem ser dotado dos meios necessários para que possa funcionar plenamente ao serviço dos amarantinos de toda a região. É também um exemplo realmente de que nunca se olha para o investimento fora dessas duas áreas metropolitanas, nomeadamente da de Lisboa, mas também relativamente à área metropolitana do Porto. E, portanto, aquilo que eu acho que este artigo tem como resíduo fundamental é realmente propor uma política alternativa que atribua mais recursos e competências realmente a níveis de governação intermédios e que se encontrem melhor preparados do que propriamente o Governo Central para resolver os problemas, nomeadamente os problemas regionais e locais. É também essencial aqui, e é mencionado no artigo, o facto do município de Amarante ser um exemplo a nível nacional na captação de fundos comunitários. Nestes dois mandatos da coligação Afirmar Amarante, liderada por José Luís Gaspar, houve uma série de candidaturas a fundos comunitários como nunca antes tinha havido na nossa terra e que permitiram realmente, e que permitem ainda hoje,
um volume de investimentos brutal em Amarante, e eu poderia dar aqui muitos exemplos, por exemplo, de obras que estão a decorrer e que também têm a ver com esses fundos comunitários, a reabilitação do bairro Cancela de Abreu, o Cineteatro, o Folados Magalhães, as margens do Rio Tâmega, entre muitas outras obras que nós sabemos que estão a decorrer, e portanto eu acho que era importante que, do ponto de vista daquilo que é o Governo, que visse os bons exemplos que nós temos, dos quais Amarante realmente é um exemplo paradigmático, para efetivamente se conseguir aqui aproveitar este PRR, este plano, para termos uma saída da crise pandémica, porque realmente a crise económica e social que o nosso país atravessa é brutal, e era essencial que este plano fosse bem aplicado, fosse ágil e que realmente conseguisse vencer a burocracia socialista que tenha realmente assolado o nosso país. E eu, antes de terminar, gostaria também aqui de deixar um ponto que me parece muito relevante, que é, para além da questão de realmente algumas áreas do país estarem a ser discriminadas, é um problema também muito grave, é o facto da livre iniciativa privada continuar a ficar para trás neste tipo de planos. É absolutamente inacreditável que o Governo privilegie de forma assustadora, de forma maioritária, o setor público, esquecendo realmente as empresas, porque são as empresas que criam emprego e riqueza, e sem isso nós não vamos realmente conseguir sair desta crise. Portanto, o Governo deveria ter aqui muito mais fundos para a livre iniciativa privada do que aquilo que tem, e portanto eu, em suma, aquilo que me parece mais grave é isso, ou seja, a livre iniciativa privada fica realmente muito aquém daquilo que deveria ter de verbas, e a questão das áreas que não fazem parte das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, que são discriminadas realmente, e espero que na sua execução que isto ainda possa ser alterado e que realmente possamos ter aqui um instrumento ao serviço do país. E, portanto, agora passaria aos meus colegas, à Sara e ao Pedro. Sim. Deixa-me então ouvir o que a Sara tem para dizer. Que é que partilhas desta opinião ou tens uma opinião ligeiramente diferente? Achas que, mais uma vez, é mais para o Estado e mais para Lisboa, em detrimento do resto do país? Assim, mais para Lisboa, se calhar assim, não, acho que é mais para um setor, não é para alguns determinados setores. Agora não para Lisboa, não sei, porque também pode ser mais para o Porto, e também não sei como é que está. Eu concordo com o que o Carlos disse. Eu sei que quando saiu aqui o PRR, que na altura abordámos este tema, e referi que todos os investimentos que fossem efetuados eram necessários, o nosso país precisa, mas claro que agora já passou algum tempo, eu continuo a concordar que é preciso incentivos para o nosso país, porque estamos numa situação económica muito grave, mas este plano não ajuda devidamente toda a população. Ora, enquanto eu no início dizia que poderia ser bom, que achava que até era bom, efetivamente agora na prática está-se a ver que não será assim tão bom, e infelizmente é uma prática que tem vindo sendo feita por este governo, que promete, mas nunca dá nada. Contudo, sublinho tudo o que o Carlos disse, não vale a pena estar aqui a debater mais sobre o assunto. Muito bem. Pedro, passo já para ti, passa a bola. De que lado é que tu estás daqui compreendes este centralismo de que o Dr. Luís Gaspar acusa o governo, ou achas, ou tens uma opinião também tu mais... É assim, nós já falamos sobre o PRR aqui num dos nossos debates, até fui eu que trouxe o tema. Eu acho que o plano, se nós o analisarmos, não me parece um plano desigual ou que venha contribuir para a desigualdade do nosso país. Antes, pelo contrário, aquilo que nós podemos e devemos debater é se, de facto, deveria haver mais investimento numa área do que noutra, e cada um de nós tem claramente uma opinião diferente nesta temática. Mas eu considero que o PRR, se for aplicado com rigor, será de facto uma grande ajuda para o desenvolvimento do país. Tem que ser aplicado com esse rigor e com critérios. E claramente aqui nós partilhamos todos, acho eu, dessa opinião, que muitas vezes os maiores investimentos e os grandes investimentos passam pela área metropolitana do Porto, de Lisboa, e muitas vezes vemos as nossas regiões ficarem para trás. E, portanto, este é o momento, tendo em conta claramente a situação pandémica que vivemos, que nos trouxe e traz graves consequências económicas. Eu acho que este é o momento do país investir de forma rigorosa no seu desenvolvimento. E digo isto de forma séria e rigorosa porque nós já tivemos anteriormente fundos, como eu referi há pouco, que foram aplicados de forma errada e serviram sempre os mesmos. E, portanto, o país não se desenvolveu da forma que deveria, na minha opinião. E nós não podemos pensar aqui, nós temos que deixar de pensar e cada um puxar, de certa forma, a brasa para a sua sardinha. Nós temos de
de pensar e agir como um todo no país que queremos para o futuro e para as futuras gerações. As próprias comunidades intermunicipais, as próprias câmaras municipais têm que fazer esse esforço de estarem num todo e a questionar, como estão a fazer, este PRR. E se for a analisar o PRR, tal como já referi também aqui, ele, na minha opinião, parece-me um plano de facto otimista. Tem aqui a indústria 4.0, fala na aposta na habitação, que hoje é fundamental, e também na questão do ordenamento territorial com um investimento sério nas florestas, que eu acho que necessitam mesmo de investimento, porque ao longo de anos que estão ao abandono, e depois temos consequências nos incêndios, e depois vem o verão, temos incêndios, falamos sobre os incêndios, mas falamos porque não há reestruturação das nossas florestas. Portanto, este PRR para as florestas tem que ser de facto investido, não pode ficar no papel, tem que sair para a prática, porque nós temos casas de guarda ao abandono que podem ser reaproveitadas e temos que criar melhores condições florestais para não termos o problema dos incêndios que temos nos verões. E, portanto, se faltam também áreas onde poderia efetuar ou existir maior investimento por parte deste PRR, é verdade, eu considero que sim. Eu considero que, por exemplo, a questão do Hospital de Amarante, como o Carlos aqui referia, e também a questão da linha do Tâmega, parece-me fundamental. Acho que nesse aspecto todas e todos os amarantinos pensam da mesma forma, porque querem melhores serviços no Hospital de Amarante e a reativação da linha do Tâmega o mais rápido possível. Temos que criar condições para isso e necessitamos dela. Nós em Amarante, hoje um jovem que vive em Amarante e que trabalha no Porto precisa de um comboio, precisa de ter melhores condições de mobilidade e, portanto, nós temos que criar essas mesmas condições. O Governo tem feito um investimento forte na ferrovia, portanto eu considero que também a linha do Tâmega esteja nas suas ideias. Temos que fazer essa pressão todos, e acho que aqui todas e todos os amarantinos estão no mesmo sentido, porque de facto necessitamos do comboio Amarante e temos que lutar e pressionar ainda mais para que isso aconteça. E para terminar mesmo dizendo que este plano não me parece desigual. Tem que ser aplicado com rigor e com seriedade, e depois de sabermos onde esses fundos vão ser investidos, tem que existir fiscalização séria, porque vieram muitos fundos no passado, as pessoas investiram, vieram sempre aos mesmos, que é aquilo que vamos ouvindo e vamos falando com pessoas mais velhas, mas não houve fiscalização, porque não se sabia se esses fundos eram bem investidos, eram investidos para aquilo que o dinheiro de facto vinha, não houve fiscalização, portanto tem que existir fiscalização com rigor. Eu disse, e volto a dizer, este PRR soa bem no papel, mas tem que soar ainda melhor na prática, porque nós temos que tornar o nosso território mais competitivo, e aí até já me levava aqui um pouco a falar sobre regionalização, que na minha opinião é o caminho a seguir para que haja essa competitividade entre regiões, mas deixo esse tema também para outro debate, para podermos falar sobre regionalização no futuro, mas acho que de facto, e em suma dizer que este PRR tem de facto de ser bem fiscalizado, tem que ser investido de forma séria e rigorosa, na minha opinião. A Sara, que nos traz uma cena de dúvida existencial, eu nem sei como é que eu devia chamar a isto, mas é uma cena de dúvida existencial, Sara. O PS não quis aprovar os diplomas de apoios sociais, entretanto aprovados por toda a oposição, e que o Presidente promulgou, e que depois o Governo mandou para o Tribunal Constitucional. Portanto, o mundo está todo de pernas para o ar. Não, eu acho que não está de pernas para o ar, sabe porquê? Eu acho que o PS finalmente está a demonstrar aquilo que é. Não é? Efetivamente, até ver esta notícia, fiquei bastante triste, porque tenho logo dois pensamentos quanto a isto. A mim parece-me que o Partido Socialista, neste caso o governo atual, quando é para ajudar a população, tira o máximo que pode. Mas, contudo, por exemplo, eu acho que toda a gente está farta de ouvir, quando é para o novo banco, para a TAP, diz que não dá, mas afinal já deu. Eu acho que isto aqui existe uma incoerência, eu acho que as pessoas têm que tomarem atenção à atuação do nosso partido, do nosso governo, como eles estão a fazer. Porque isto dá uma sensação se é, ou é como eu quero, ou não é. Então, se não é como eu quero, então vamos arranjar aqui outra forma para ver se é como eu quero. Isto é muito grave, porque estas leis já foram promulgadas, estes apoios sociais já foram promulgados e podem ser aplicados. Corremos aqui o risco de, como o Governo decidiu ir mandar isto para o Tribunal Constitucional para fiscalização, que se o Tribunal Constitucional efetivamente disser que isto é inconstitucional e se entretanto forem atribuídos os apoios, que as pessoas sejam obrigadas
a devolver esse dinheiro. Ora, se as pessoas já estavam mal e efetivamente necessitam de apoio, estão a tirar de 2 vezes. Isso é ridículo. Isto não faz sentido nenhum. Nós estamos a passar uma crise gravíssima e o nosso governo não dá apoio nenhum à sua população. Eu acho que as pessoas têm que terem atenção e a próxima vez que forem fazer uma cozinha para as